Retornando ao nosso ensino de história, no nosso canal, né, o Historiar em até 5 minutos comigo, seu professor Rubens, nós vamos dar continuidade à questão da Idade Antiga, trabalhar a Idade Antiga, mais especificamente a Antiguidade Oriental, mais especificamente ainda a região da Mesopotâmia. Meso, né, fica no meio de 2 rios. Então nós já trabalhamos em várias civilizações e agora nós estamos trabalhando essa última parte dessas civilizações são os hebreus, hoje conhecidos como judeus. Então, como é um assunto um pouco mais denso, nós dividimos em 2 partes. E agora vamos falar a partir da diáspora, de outras questões que são muito conhecidas, é o que tem que ser estudado. A diáspora foi a fuga, eram umas fugas deles. Ele teve a primeira fuga por causa da Babilônia, que eles foram presos o chamado cativeiro babilônico. Depois eles foram perseguidos, foram escravizados no Egito e fugiram, aquela famosa história de Moisés abrir o Mar Vermelho. Também teve as perseguições em Roma. Então vamos trabalhar isso um pouquinho e finalizar Hebreus, tá bom? Teve primeiro a questão da invasão babilônica. Foi a destruição do primeiro templo dos judeus, que a gente falou na última aula, que foi criado pelos reis, na época tinha Davi e Salomão, enfim. E teve o exílio forçado, né? Eles ficaram exilados forçosamente na Babilônia. E isso se chama a primeira diáspora, a primeira dispersão deles. Depois também teve a questão do domínio romano, que foi a destruição do segundo templo deles. Foi uma repressão, os romanos tiveram uma repressão muito violenta em relação aos judeus, e resultando na dispersão em massa deles do Império Romano. Puxar um exemplo para vocês é a questão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi torturado e foi a óbito por soldados romanos. Então, assim, a Bíblia também é uma fonte histórica muito poderosa. Assim, a gente tem que entender que os judeus, eles são monoteístas. Jesus Cristo era monoteísta, mas a visão deles é diferente, porque eles acreditam no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Eles não acreditam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, acreditam que só foi mais um profeta. E Deus, a gente chama de Deus, né? O cristão chama de Deus, enquanto os judeus chamam de Javé. Eles, como eu falei para vocês, não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias, só como eu disse para vocês, como os cristãos já vem a Bíblia em 2 partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, em que eles acreditam na Santíssima Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diferentemente, é claro, dos judeus. Já os muçulmanos, que também são monoteístas, mas a religião deles foi criada, o muçulmanismo, o islamismo foi criado algum tempo depois, uns 400 anos depois de Cristo. Eles acreditavam no Deus único, que era Alá, que é Alá, né? É Alá, uma das maiores religiões do mundo. E eles são estritamente uno, é só Alá, não tem Santíssima Trindade. E eles consideravam Jesus também um profeta, mas não Filho de Deus. Então, nós vamos concluir por aqui os hebreus. Falamos um pouquinho dos hebreus na última aula. Nessa aula nós concluímos com as referências em relação à diáspora e à Bíblia, tá bom? Nós agora vamos já a uma aula muito importante, aulas importantes que também fizemos divisão sobre o Egito, tá ok? Até a próxima.